Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Deus permitindo, nós vamos falar nesta noite sobre paz de espírito. Paz. Mas não é qualquer tipo de paz, é paz de espírito. Deixe-me ler apenas o verso 2 no momento. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para quem? Para Jesus. Caso você esteja olhando para os políticos, para a economia, para os acontecimentos nacionais e mundiais, caso você esteja olhando para o pastor, para os homens, e caso você esteja olhando para si mesmo, não haverá jamais paz de espírito. Haverá apenas confusão, medo, haverá dúvidas. Mas, se você olhar para Jesus, Ele é imutável, Ele é sempre o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Pai querido, neste momento, venha usar a palavra do Senhor para alcançar o meu e o nosso coração. A palavra de Deus, ela é como espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da nossa alma, nossas juntas e medula. Ela é apta para discernir as intenções do nosso coração. Por isso eu peço que a palavra de Deus não volte vazia, mas ela possa cumprir o seu propósito nesta noite, na nossa vida. No nome de Jesus, pedimos por isso. Amém. O livro de Hebreus é um dos livros mais importantes e interessantes também de toda a Bíblia, não só do Novo, mas também do Velho Testamento. Nós não sabemos com certeza quem é o autor deste livro. Minha opinião, o apóstolo Paulo, até mesmo por causa do estilo literário do livro. Mas não podemos afirmar categoricamente que tenha sido ele. O livro ensina o que Jesus Cristo está fazendo entre nós nos dias de hoje, não há 2000 anos, mas nos dias de hoje. Por isso que é um livro muito atual, muito prático para a vida da igreja. Também foi escrito para judeus convertidos, judeus que haviam deixado o judaísmo e haviam se convertido ao cristianismo, judeus convertidos daquela época, mas que estavam ainda tentando viver de acordo com a tradição do Velho Testamento. Eles ainda não tinham conseguido deixar todos os rituais da lei mosaica. Eles ainda carregaram consigo muitas tradições religiosas. Ao todo, o livro contém 5 avisos importantíssimos para o povo de Deus. 5 alertas importantíssimos para o povo de Deus. Primeiro alerta: o perigo do afastamento espiritual. Este é o maior perigo que existe no nosso meio nos dias de hoje. Alguém me disse: pastor, nesses 7 anos, se todas as pessoas que passaram pela igreja tivessem permanecido, não haveria lugar nos bancos e nós teríamos que estar fazendo mais de 2, 3, talvez 4 cultos por domingo. Mas a grande maioria, como nós podemos perceber, não ficou, por causa deste perigo, do afastamento espiritual. Hebreus 2:1 diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Existe uma tendência muito grande, muito forte, de nos desviarmos do que nós ouvimos, do que nós aprendemos. E o autor de Hebreus disse: cuidado com o afastamento espiritual. Pode acontecer com as melhores famílias, pode acontecer com os maiores gigantes da fé. Ninguém aqui está imune a este perigo do afastamento espiritual. O segundo alerta é o perigo da dúvida. Será que nós estamos na igreja certa? Será que nós estamos praticando a doutrina certa? Será que eu me casei com a pessoa certa? E assim as dúvidas estão corroendo
a nossa paz de espírito. Mas Hebreus 4,16 diz: cheguemos, pois, com confiança, ousadia, coragem, ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Se há tempo oportuno, logo podemos dizer há tempo inoportuno. E nós não podemos perder nossas oportunidades. Por quê? Porque as oportunidades é como cavalo a galope. Passa uma única vez. E às vezes nós perdemos nossas oportunidades por causa da dúvida, por causa do medo. E deixamos de assim cumprir a vontade de Deus. O terceiro alerta é o perigo da indiferença. As pessoas não estão mais preocupadas com o bem-estar da igreja, com o bem-estar dos ministérios, com o bem-estar das famílias e dos irmãos. Elas estão preocupadas apenas consigo mesmas. Mas Hebreus 5,11 diz: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, negligentes ou indiferentes para aprender. O quarto perigo é o do desprezo. Hebreus 10:29 diz: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Como que eu e você pisamos em Jesus Cristo? Como que eu e você desprezamos Jesus Cristo? Nós pisamos em Jesus, rejeitando a sua palavra, rejeitando os seus ensinamentos, rejeitando o seu exemplo, rejeitando o seu sacrifício por nós, rejeitando a sua pessoa, que é a pessoa de Deus. E tiver por profano o sangue da aliança, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Então, quando nós pisamos em Jesus, nós não estamos pisando apenas sobre Ele, mas também sobre o Espírito Santo, o Espírito dele, e certamente sobre o seu sangue, que foi derramado por nós. E o quinto aviso é o perigo da negação. Meus amados, no mundo espiritual não existe terceira via. Você não pode ficar neutro e nem escolher a coluna do meio. No mundo espiritual, você tem que escolher o lado de Deus ou o lado do diabo. Hebreus 12:1 diz: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Que nuvem é esta? Há vários comentários a respeito dessa nuvem, mas eu pessoalmente acredito, todas as pessoas ao nosso redor, parentes, amigos, vizinhos e principalmente os nossos irmãos de igreja, são nuvens de testemunhas que estão nos observando, nos acompanhando. E a Bíblia diz então: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia. Nem todo pecado, nem todo embaraço é um pecado, mas todo pecado é um embaraço que está atrapalhando o nosso desenvolvimento espiritual. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Haja paciência para ser um cristão nos dias de hoje. Assim como os judeus saíram do Egito, rumo à terra prometida, nós também estamos saindo a cada dia mais deste mundo, rumo ao céu. Mas no meio do caminho, Deus gostaria de nos dar alguma paz de espírito. Ele gostaria que nós vivêssemos de alguma forma em harmonia com o seu Espírito Santo. Aí a nossa jornada será bem mais prazerosa, será bem mais fácil. Os judeus daqueles dias precisavam de alívio, enquanto eles estavam vivendo no deserto. Nós, hoje em dia, precisamos também de alívio, enquanto estamos vivendo em um mundo injusto e cheio de confusão. Os 13 capítulos, são 13 capítulos do livro de Hebreus, ensinam sobre a importância da paz de espírito na vida de todo filho de Deus. E é sobre isso que vamos falar, e já estamos falando nesta noite. Paz de espírito.
vejamos em primeiro lugar a disponibilidade da paz. A paz está disponível para todas as crianças, para todos os adolescentes, para todos os jovens, para todos os adultos aqui nesta noite. A paz foi prometida enquanto aqueles judeus ainda estavam no Egito, no país da escravidão, mas por causa da falta de fé deles, eles tiveram que perambular pelo deserto de Sinai por 40 anos. Uma viagem que poderia ter durado pouco mais de um mês, de 30 dias, durou 40 anos, justamente por falta de fé. Veja Hebreus 3, verso 9, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Quanto mais as pessoas tentaram a Deus, provaram a Deus, mais tempo elas precisaram ficar no deserto. Infelizmente, aquela primeira geração que saiu do Egito, morreu no deserto e nunca viu a terra prometida. Agora preste atenção, isso não quer dizer que perderam a salvação. Não é sobre isso que Hebreus está falando. Pois Moisés também não entrou na terra prometida, e quantos acreditam que ele era salvo, digam amém. Arão e Míriam também não entraram na terra prometida, e com certeza eles foram para o céu. Significa apenas que este povo da primeira geração não experimentou a paz de espírito que tanto precisava. E é triste saber que há pessoas salvas no nosso meio, pessoas que aceitaram a Cristo, mas nem por isso estão vivendo em paz, nem por isso estão vivendo em alegria, nem por isso estão vivendo em harmonia. O médico certa vez disse para minha mãezinha, antes da cirurgia do coração: Dona Marilda, se a senhora parar de fumar, a senhora ainda irá viver muitos anos e sem sofrimento. Mas a minha mãe aprendera a fumar com 7 aninhos de idade. Ela morava na fazenda, aos arredores da cidade de Araguari. E naquela época os pais ensinavam as crianças a fumar para espantar os mosquitos, para espantar os barbeiros, para espantar a malária. Então eles achavam que era um mal necessário. E ela aprendeu a fumar desde criança e depois de adulta não conseguiu vencer este vício. Então ela não conseguiu parar de fumar mesmo depois da cirurgia. E por isso ela só viveu mais 7 anos e debaixo de muito sofrimento. E assim também Deus promete paz e tranquilidade para todos os seus filhos. Mas é necessário seguir alguns conselhos de Deus. Por essa razão, o versículo 8 do capítulo 3 diz: não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Meus amados, você sabe agora mesmo se o seu coração está endurecido ou não. Você sabe agora mesmo de que forma, em que estado se encontra o seu coração. E se ele está petrificado, o Espírito Santo está lhe dizendo: dê um jeito de amolecê-lo, dê um jeito de fazer com que ele fique mais flexível, porque um coração endurecido não tem nenhuma chance aos olhos de Deus. A falta de fé foi a razão da queda daqueles primeiros judeus. Então veja o exemplo da falta de fé por parte deles. O verso 12 diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. O autor de Hebreus está pegando o exemplo daqueles primeiros judeus, daquela primeira geração, e dizendo: agora não permita que você siga no mesmo exemplo, não permita que você seja endurecido como eles. E a palavra infiel quer dizer incredulidade. Não duvide jamais do poder de Deus. Estamos falando de pessoas que viram todos os tipos de milagres. Foram 10 pragas, 10 milagres espalhafatosos através da vida e das mãos de Moisés e Arão. E mesmo assim, quando chegavam as provações, eles não criam,
não se lembravam do Deus terrível e tremendo que os havia livrado da terra do Egito. Por esta razão, o cristão, eu e você, nunca pode viver das glórias e muito menos das derrotas do passado. Meus irmãos, fé é algo que nós precisamos cultivar no dia de hoje. Fé é algo que nós precisamos cultivar no dia a dia. Senão, ela realmente acaba. Fé acaba se não for cultivada, se não for adubada. Eu sei disso por experiência própria. Eu sei disso por experiência própria. Eu soube de um missionário, homem de Deus, que dedicou toda a sua vida para a honra e a glória de Deus. Mas a velhice chegou, e a velhice chega para todos nós. E quando a velhice chegou, ele entrou em um quadro profundo de depressão. Ele não tinha mais as mesmas forças de antes. Aí ele chorava quase o tempo todo e dizia assim para sua esposa: esposa, eu não sinto mais a presença de Deus, eu oro, mas Ele não me ouve, eu leio a Bíblia, mas eu não o ouço. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, que abandona a fé para viver de experiências, porque as experiências acabam, mas a fé continua, amém, irmãos? Nós não podemos esperar que todos os cultos nós vamos passar pelas mesmas experiências, que o pregador vai pregar com a mesma unção, mas nós podemos garantir que, independente das experiências, a nossa fé em Deus permanece, amém, irmãos? É exatamente isso. Isso acontece com quem abandona a fé para viver de emoções. Nós não podemos garantir que todos os cultos serão emocionantes. Na maioria das vezes, Deus, Ele se encontra nos detalhes, no ar que respiramos, e não na abertura do Mar Vermelho, que só ocorre uma única vez. O povo de Israel queria que Deus os alimentasse o tempo todo, através de milagres e prodígios. E o resultado disso foi 40 anos sem paz e sem alegria no deserto. Assim como amor, fé também é uma decisão mental. Eu decidi confiar em Deus. Você decide crer diante daquilo que você já conhece e já sabe. Nós conhecemos que a Bíblia é a perfeita e infalível palavra de Deus, e nós sabemos que a Bíblia não pode mentir. E veja o que Hebreus 11:1 diz sobre isso. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Talvez a falta de fé, então, seja a explicação número 1 por detrás de muitas derrotas que nós estamos sofrendo. Mas Hebreus 4:2 fala sobre encorajamento à fé, porque também a nós foram pregadas as boas novas. O autor de Hebreus saiu dos judeus da primeira geração e disse: agora vamos falar da gente, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Eu acredito que nesses últimos 7 anos, irmão Cleto, se você me permite, nós temos ouvido as melhores pregações que já ouvimos durante toda a nossa vida. Não somente através de um pregador, mas através de vários. Conheço poucas igrejas onde a palavra de Deus ela é transmitida com tanta reverência, com tanto respeito, como deste púlpito. Mas a questão é se nós estamos a ouvindo através da fé. Porque você pode pregar as melhores pregações do mundo, expositivamente falando, mas se estiver pregando para uma congregação de mortos, nada vai acontecer. E às vezes, se você citar apenas um versículo para uma congregação de vivos,
reavivamento do céu vai cair sobre aquele povo. Amém, irmãos? A parábola do semeador deixa claro que o segredo não é a semente, mas o solo onde a semente foi plantada. Então o maior segredo de uma igreja avivada, de uma igreja dinâmica, é o solo. É o solo onde a palavra de Deus está caindo. É o solo onde a palavra de Deus está sendo plantada. E o solo é cada um de vocês. Por 40 anos, eles ouviram a palavra. Aliás, eles viram um dos maiores homens de Deus que já pisou sobre a face da terra, Moisés. Mas mesmo assim não adiantou. Por quê? Porque enquanto Moisés falava e demonstrava o poder de Deus, o povo não tinha fé. Agora o autor de Hebreus olha para os irmãos da igreja, ele olha para nós e ele diz: não faça como eles, não façam como eles, porque não valeu a pena. No mundo, podemos ser encorajados de duas maneiras: pela derrota ou pela vitória das pessoas ao nosso redor. Aqui Hebreus está nos encorajando através da derrota daquela primeira geração de judeus que não pôde entrar na terra prometida. Quando eu e a minha esposa iniciamos o ministério há alguns anos atrás, nós fizemos uma lista de tudo de errado e de tudo de certo a respeito das nossas igrejas de infância. Queríamos evitar os erros de nossos pastores, mas também queríamos imitar os acertos de nossos pastores. O autor de Hebreus está dizendo exatamente isso. Vamos evitar os erros dos primeiros judeus. Pratiquem a fé a fim de obter a paz. Sem fé, jamais vamos ter paz. Mas qual é a base para esta paz? A base da paz? Nós vimos a disponibilidade da paz. Agora, qual é a base para esta paz? A base da paz é sempre uma vida de obediência a Deus. É impossível ter paz, sentir paz, viver paz em desobediência a Deus. É impossível adquirir paz quando o pecado está dominando as nossas vidas. Mais uma vez, sabemos disso por experiência própria, e porque a Bíblia também assim o diz. O povo judeu não tinha descanso. Por quê? Porque eles não cessavam de pecar contra Deus. E assim também muitos chamados crentes, ano após ano, estão vivendo as mesmas lutas e as mesmas derrotas, vivendo os mesmos pecados, sem mudanças. Primeiro, a paz precisa envolver todas as situações da nossa vida. Não é só quando estamos na igreja, não é só quando estamos orando ou lendo a Bíblia, mas todas as situações da vida. Jesus disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele ensinou que no mundo iremos passar por 4 tipos de aflição. Todos nós aqui sofremos de 4 maneiras. Primeiro, sofrimento imerecido. Na maioria das vezes, nós achamos que não merecemos passar pelo que estamos passando. Quer seja um problema físico, de enfermidade, ou um problema de relacionamento entre pais e filhos, casais, ou entre irmãos em Cristo, amigos. Quer seja uma injustiça sofrida por parte do patrão ou do governo. Nós sempre achamos que o nosso sofrimento é imerecido. Ou sofrimento inexplicável, como aquele do caso de Jó, que de uma hora para outra perdeu todos os seus bens materiais, perdeu seus 10 filhos, perdeu toda a sua saúde. Não havia explicação. Terceiro tipo é o sofrimento inesperado. Você acorda pela manhã e descobre que tem um câncer ou algo parecido.
mas sem nenhum aviso prévio. E finalmente o sofrimento, que irá trazer dor, tristeza e medo. Então todos nós passamos por esses tipos de sofrimento. Mas apesar de todo o sofrimento, o que Hebreus está ensinando, podemos possuir um bom ânimo, ou seja, a paz. Isso só é possível através da fé de uma criança. Só é possível através da fé de uma criança. O que eu quero dizer com isso? Eu me lembro, com 8 aninhos de idade, eu entrei na sala de cirurgia para que o médico removesse as minhas amígdalas. E eu não senti nem um pingo de medo, nem do anestesista, nem do cirurgião, não senti medo de nenhuma daquelas pessoas encapuzadas de branco, olhando para o meu rosto. Por que eu não tive medo? Porque eu confiava nos meus pais, que haviam me colocado naquela situação. Eu confiava na minha mãe, que me acompanhou até a entrada do centro cirúrgico. Não é incrível isso? Quanto mais você confia, menos medo. Amém, irmãos? Quanto mais você confia, mais paz de espírito. Amém, irmãos? Agora, depois de adulto, eu não consigo nem mais olhar para a seringa de uma injeção. Eu tenho que virar o rosto quando eu estou fazendo exame de sangue. O que aconteceu? Não tenho a mesma fé de uma criança. Não confio como confiava antigamente. Quando criança eu tinha paz, porque confiava em meus pais. Agora não confio mais. No entanto, Jesus não está pedindo que confiemos nos homens, mas que confiemos nele e em sua palavra. Amém, irmãos? Eu tive muita paz durante a pandemia do novo coronavírus. Nenhuma certeza, apenas paz. Qual que é a diferença? Eu sabia que poderia ter sido uma das vítimas, ou que alguém muito próximo de mim. Mas apesar de saber disso, Deus me deu paz. Algo que eu posso testemunhar, Deus me deu paz. Amém, irmãos? Porque eu sabia que nada podia acontecer comigo, com a minha família, sem a devida permissão de Deus. Então, se a paz precisa envolver todas as situações, logo a paz precisa envolver a nossa reação. Deus, Ele está mais interessado na nossa reação do que no problema pelo qual nós estamos passando. Deus está de olho na nossa reação. Como que nós estamos encarando, enfrentando aquela situação? De que forma vamos buscar alívio ou escape? Alguns usam drogas, né? Você sabia que a maioria das pessoas que usa drogas é por causa de um refúgio? Estão fugindo de algo, fugindo de alguém, fugindo delas mesmas. Poucas pessoas usam drogas apenas por prazer, a maioria é porque estão fugindo de alguma coisa. Álcool, todo teor alcoólico que você ingere, você também está fugindo de algo. E aí essas pessoas se tornam amarguradas, apáticas e até neuróticas, buscando culpados para os seus problemas. Nunca se culpam, mas culpam as pessoas ao seu redor. Mas a solução de Deus para os nossos problemas, preste atenção, não depende dos outros. A solução de Deus para os nossos problemas depende só de nós. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que bênção! Eu não dependo da minha esposa, eu não dependo das minhas filhas, eu não dependo dos meus irmãos em Cristo para resolver os meus problemas. Primeiro, arrependimento pode restaurar a nossa comunhão com Deus. Aliás, nada nos aproxima mais de Deus do que o nosso arrependimento de pecados. Quando foi a última vez que você visitou o altar da igreja para se arrepender dos seus pecados? Segundo,
arrependimento pode restaurar a confiança de outras pessoas em nós. Quanto mais humilde nós somos, mais nos arrependemos, mais conquistamos a confiança das pessoas ao nosso redor. Terceiro, o arrependimento pode remover o nosso complexo de culpa. E quarto, arrependimento é o meio para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Portanto, arrependa-se. Do que? Você sabe. E Deus sabe. Provérbios 1:23 diz: atentai para a minha repreensão. Ah, mas eu não gosto de ser repreendido. Por isso que você não tem sido abençoado. Pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Quanto mais você se arrepende, mais você chora pelos seus pecados, mais você se aparta do pecado, mais cheio do Espírito de Deus você será. Aos 68 anos de idade, muita gente já está pronta para morrer aos 68 anos de idade, mas não o famoso Thomas Edison. Aos 68 anos de idade, ele perdeu todos os seus equipamentos e cerca de $1 milhão em pesquisas, através de um grande incêndio. Nesta noite nós somos privilegiados pelas invenções de Thomas Edison. Dentre elas, diga alguém. Oi? A lâmpada que nos ilumina nesta noite. Mas aos 68 anos de idade, ele viu todos os seus sonhos e todos os seus alvos no meio dos escombros, depois de um grande incêndio. Mas sabe o que ele disse? Para sua família: há uma vantagem em um desastre. O quê? Sim, há uma vantagem em um desastre. Todos os nossos erros foram queimados também, amém, irmãos? Agora podemos começar do zero. Irmãos, essa é uma das coisas que eu mais gosto na vida cristã, começar do zero. Pastor Márcio Trindade, que virá trabalhar conosco, já tem mais de 20 anos de ministério, mas eu fiz o convite para ele começar do zero. Faz bem começar do zero. Às vezes, a única salvação para um casamento é que aquele casal comece tudo de novo, amém, irmãos? Do zero. Mas a maioria das pessoas quer recomeçar de onde pararam, por isso que não dá certo. Bom é começar do zero e queimar todos os seus erros e deixá-los para trás. Romanos 8:28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem, todas as coisas boas e más, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nós vimos a disponibilidade da paz, a base da paz é o arrependimento. E agora a urgência da paz. Paz é uma virtude que não pode faltar na vida de uma pessoa salva. É um paradoxo alguém dizer: eu sou salvo, lavado no sangue de Cristo, mas eu não tenho paz. É um paradoxo. Nem sempre podemos resolver os nossos problemas, mas sempre podemos experimentar a paz de Deus. Por esta razão, Hebreus 4:11 diz: procuremos. Você está procurando? Eu diria que sim. Caso contrário, você não estaria na igreja nesta noite. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, naquele descanso, naquela paz, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. O autor de Hebreus está dizendo isso, que um crente que experimenta falta de paz por muito tempo, corre o risco de cair no pecado, de viver no pecado da desobediência. Por isso não podemos admitir falta de paz em nossas vidas, falta de alegria nas nossas vidas. Nós temos que procurar por esta paz. Ele acaba pecando contra Deus, contra a família, contra a sua igreja e contra ele mesmo.
Procuremos, pois, quer dizer que devemos trabalhar pela paz que está faltando em nossos corações. Certa vez uma senhora entrou desesperada no meu escritório. Ela estava em crise, pronta para fazer decisões drásticas, dentre elas a de abandonar o marido. O médico já havia lhe dado remédios, pois é só o que eles sabem fazer, mas ela precisava, era de alívio imediato. Então eu roguei que ela voltasse para casa, trancasse a porta do seu quarto, acendesse uma vela e só saísse do quarto depois que a vela estivesse derretido, e que durante aquele tempo ela orasse, lesse a Bíblia, cantasse e ficasse alternando oração, leitura bíblica e cânticos. Depois de 3, 4 horas, ela saiu daquele quarto transformada e com muita paz no coração. O crente tem sempre paz à sua disposição, mas às vezes é preciso procurá-la, é preciso trabalhar por ela e não ficar esperando que ela caia de graça. Quando vivemos muito tempo na tristeza, quando vivemos muito tempo no vazio, na agonia, aí as nossas atitudes começam a ser manchadas pelo pecado, pecado de crítica, pecado de acusação, porque todos estão errados, e nós passamos a enxergar o mundo com sujeira nos nossos olhos. Devido ao medo, você se lembra que os discípulos de Jesus se dispersaram? Depois da morte de Jesus, eles fugiram de medo, se esconderam de medo, não queriam mais saber do ministério. Aí quando Jesus ressuscitou e os reencontrou pela primeira vez, qual foi a saudação de Jesus? O que os seus discípulos mais precisavam? Paz seja convosco. E talvez você e eu precisemos de paz nesta noite, mais do que de comida. Precisamos de paz nesta noite, mais do que de dinheiro. Precisamos de paz nesta noite, mais do que de sono. Como conseguimos este sentimento de paz? Primeiro, é através da comunhão com Deus. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Existe uma grande diferença entre ter comunhão com Deus e Deus ter comunhão conosco. Ou seja, muitos de nós queremos que Deus esteja 24 horas ao nosso lado e à nossa disposição, mas nós não conseguimos ficar à disposição dele nem por 15 minutos, nem por meia hora. Comunhão é quando você passa tempo ao lado de Deus, e não quando Deus passa tempo ao seu lado. Jesus, ele tinha a presença de Deus e do Espírito Santo 24 horas com ele, não tinha, irmãos? Mas apesar disso, ele separava momentos da manhã, momentos da tarde, momentos da noite, para ter comunhão com Deus. Paz virá quando você decidir passar tempo com Deus. Paz virá quando você decidir passar tempo com Deus. Alguns irmãos, no último dia 31 de dezembro, prometeram, na passagem de Ano Novo, que iriam orar e ler a Bíblia todos os dias durante o ano que nasceu. Um desses irmãos me disse que no ano passado não perdeu nenhum culto da igreja, não faltou a nenhum culto da igreja, no ano inteiro. Glória a Deus! Ele não ficou doente, ele não precisou viajar, ele não perdeu nenhum culto da igreja no ano passado. E ele disse que com a ajuda de Deus, não iria perder nenhum culto da igreja no novo ano.
Quantos concordam? Esse irmão está procurando ter comunhão com Deus. Mas eu disse para ele, se você viajar, vá numa outra igreja, na cidade onde você se encontra. Buscar a Deus através da Bíblia. Buscar a Deus através de uma vida de oração. Buscar a Deus através da igreja local. É muito importante para a obtenção da paz. E segundo, através também da obediência a Deus. Filipenses 4, verso 9. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então existe um provérbio que diz assim, só consegue acreditar quem obedece, e só obedece quem acredita. Obediência é a certidão de nascimento da nossa salvação. Somente através da obediência sabemos que somos salvos. Pense nisso. Mas o que é obediência? Paulo explica aqui através de 4 verbos de ação. É fazer. É fazer o que aprendemos, é fazer o que recebemos, é fazer o que ouvimos e é fazer o que vimos. É fazer. Deus sempre usou equipamentos quebrados para a realização da sua obra aqui no mundo. Ele usa o solo quebrado. Ele usa a nuvem quebrada para produzir os grãos. Grãos quebrados para produzir o pão. Pão quebrado para nos alimentar. Então sabe o que eu aprendi com isso? Deus quer quebrar a nossa vontade para nos dar a paz. Concluindo, podemos dizer que a maior necessidade do povo de Deus nesta noite é de paz de espírito. Aqueles que pregam a paz, às vezes, são os que menos têm paz. O mundo já percebeu, tem certa paz através dos prazeres. O mundo agora mesmo está pulando carnaval, como que se o Brasil estivesse vivendo os melhores momentos políticos e econômicos que já viveu. O mundo tem uma certa paz através das amizades e através do dinheiro. Mas o Filho de Deus, eu e você, só consegue ter paz através da comunhão com Deus e da obediência a Deus. Não adianta buscar paz em outros lugares, de outras formas, nós não vamos consegui-la. Um crente certa vez me disse que ele possuía mais paz quando estava no mundo, depois que veio para a igreja. É triste ouvir isso às vezes das pessoas, mas a gente escuta isso de vez em quando. Pastor, eu tinha mais paz fora da igreja do que agora dentro da igreja. Aí eu respondo, das duas uma, ou você ainda não é salvo, ou você tem mais do mundo agora do que tinha antes. Você tem mais do mundo do que você tem de Deus. Israel não teve paz no deserto, porque não teve fé no deserto, para seguir a palavra de Deus no deserto. Mas, Salmo 119, muita paz tem os que amam a tua lei, a tua palavra, e para eles não há tropeço. Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Nesta noite você não é um ímpio, então Deus quer que você tenha muita paz. Deus quer que você tenha paz de espírito. Vamos fechar os olhos e vamos orar.